Agora, presta atenção, aqui talvez esteja uma das outras partes preocupantes, tá? E lembrando, acelera no like aí, tá? Vai dando like para a gente poder garantir daqui a pouco a palhinha da arca. Presta atenção, meus amigos. Você já viu que não é só você dirigir na rua que ia ter problema. Você já viu que a agricultura, aviação, passear de avião é complicado. E o sistema financeiro, meus amigos? Você sabia que o sistema financeiro utiliza o GPS? Sistema financeiro utiliza o GPS para sincronização do tempo das transações econômicas. Uma falha poderia apagar bilhões de reais na bolsa, com impactos em rede de telecomunicação também. Redução da velocidade de dados após 48 horas, perdas estimadas em até 14 bilhões de dólares em 30 dias para as telecomunicações. No Brasil, isso ia afetar máquina de saque de dinheiro, funcionamento do Pix e sistemas de crédito. Você já imaginou ficar sem GPS e travar as contas bancárias? É um cenário louco, tá? Além disso, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica também dependem do GPS para as suas operações de inteligência, controle do fluxo de equipamentos bélicos, vigilância das entradas no país. Uma negação de acesso a esse tipo de serviço representaria enormes riscos de espionagem e perda da nossa soberania, comprometendo a defesa, por exemplo, a defesa aérea na Amazônia. Além disso, energia. Você sabia que o setor de energia, que depende da sincronização de rede elétrica, depende do GPS? Você sabia que a mineração e pesquisa científica também depende do GPS? Poderia ter perdas gigantescas, chegando a bilhões por dia, no caso de um desligamento. Então, no geral, como eu falei para vocês, o Brasil ele não tem um sistema próprio de GPS. E isso amplia a nossa vulnerabilidade geopolítica, especialmente em tensões com os Estados Unidos, como tarifas ou disputas comerciais. Perfeito? Então, é algo altamente preocupante, mas existe uma esperança. Atenção, está decretada nesse momento, ou decretado, o início da palhinha da arca, tá? E muito obrigado a todos que deram like. Qual é a esperança que nós temos, amigos? É a famosa redundância. Anderson Schroeder, muito obrigado pelo apoio ao canal. A pergunta é: o que é a redundância? E a redundância poderia contornar esse problema? Eu já vou responder a segunda pergunta primeiro. Sim, a redundância do nosso sistema de navegação poderia contornar parcialmente o problema de um desligamento seletivo do GPS americano no Brasil, embora não de forma absoluta, porque vai depender do contexto da infraestrutura disponível. Então, deixa eu explicar para vocês essa esperança que nós temos. O termo GPS frequentemente é usado de forma genérica, mas na realidade, GPS é só o sistema americano. Global Positioning System é o Serviço de Posicionamento Global norte-americano. Agora, GNSS é o conceito mais amplo, que vai incluir os outros serviços de posicionamento do mundo. A gente tem, além do GPS americano, a gente tem o GLONASS, que é russo, o Galileu, que é da União Europeia, e o Beidou, que é chinês. Então, a redundância é o quê? A redundância ela ocorre quando os dispositivos e aplicativos usam vários desses sistemas simultaneamente, alternando ou combinando os sinais entre eles para manter a funcionalidade, mesmo se um deles tiver algum tipo de falha. No Brasil, não há um sistema de GNSS soberano completo, mas o país se beneficia de cooperações internacionais que fortalecem essa redundância. Então, como a redundância nos ajudaria a resolver um problema de uma repentina ausência do GPS norte-americano? Em caso do GPS deixar de funcionar para nós, os sistemas GLONASS, o Galileu e o Beidou continuariam operacionais, porque eles não são controlados, porque eles são controlados por outros países e não pelos Estados Unidos. O Brasil ele tem relações diplomáticas favoráveis com os russos, os chineses e a União Europeia, o que garante esse acesso principalmente pela nossa participação nos BRICS, tá? GLONASS, né? O Brasil é o maior hospedeiro de estações de controle fora da Rússia. O GLONASS é o sistema de GPS russo. O Brasil tem bases em universidades como a Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal lá em Belém e a Universidade Nacional de Brasília, UNB. Essas estações, elas, na prática, elas calibram os satélites e melhoram a precisão local, permitindo que esse sistema de posicionamento global russo, o GLONASS, funcione como um backup direto. Ele tem cobertura global com 26 satélites e uma precisão comparável
ao GPS. Além do GLONASS, a gente tem também o Galileu. O Galileu é projetado para fins civis, oferece uma maior precisão, uma precisão de até 10 centímetros em alguns casos, e ele é usado no Brasil para pesquisa espacial, para rastreamento na Amazônia e operações de emergência, como polícia e bombeiros. Ele localiza em raio de 2 quilômetros em 10 minutos, contra 2 a 4 horas do GPS em 10 quilômetros. Além disso, além do sistema russo e do sistema europeu, tem o Beidou também, que é o sistema chinês, tem uma cobertura global desde o ano de 2020, tem maior precisão na região da Ásia e do Pacífico, mas ele é funcional no Brasil, tá? Ele é interoperável com o GLONASS russo desde 2022 e permite serviços como mensagem de texto sem rede de celular, o que é interessante. Agora, a grande pergunta é compatível com os nossos celulares? Os nossos celulares, os nossos equipamentos são compatíveis com esses outros sistemas europeus e o sistema chinês e o sistema russo? A maioria dos smartphones mais modernos, a gente está falando do iPhone, Samsung, por aí vai, e os receptores do GNSS suportam o que a gente chama de multi-GNSS. Ele já tem isso de fábrica. Isso significa, então, que ao perder se eventualmente a gente perder o sinal do GPS, o dispositivo automaticamente vai alternar para esses outros satélites, mantendo a navegação, mantendo aplicativos como o Waze, o Uber e a agricultura de precisão, com uma redução mínima na precisão, especialmente nas áreas urbanas onde é uma boa cobertura, tá? Então, em tese, mesmo sem o GPS americano, o negócio continua funcionando. Em drones e veículos autônomos e equipamentos agrícolas, a integração de múltiplos sistemas melhora até a robustez em condições adversas, como relevo ou clima, tá? Agora, na agricultura, que a gente já lembrou vocês que compõe 25% do nosso PIB brasileiro, a redundância nos ajudaria a minimizar as perdas, porque essas ferramentas de precisão poderiam migrar para a GLONASS ou para o Beidou. Na aviação e na logística, né, nos sistemas inerciais ou backups terrestres, como LORAN e ELORAN, poderia complementar, mas os GNS multissistema seria o principal contorno, tá? Então, estudos indicam que a inoperabilidade reduz o risco de um colapso total. Agora, existem desafios, existem limitações. A redundância ela é eficaz, mas ela não é infalível. Sem o GPS, a precisão poderia cair em regiões com menos satélites visíveis, como áreas remotas da Amazônia. E o GLONASS, por exemplo, ele tem um número menor de satélites. O GPS americano tem 32 satélites, enquanto o GLONASS russo tem 26 satélites apenas. Além disso, num conflito global, outros sistemas poderiam ser afetados também por sanções ou por jamming, né? Mas o Brasil, com estações de GLONASS locais, tem uma vantagem, ok? Lembrando, então, que o Brasil tem estações locais do GPS russo. Agora, nem todos os dispositivos antigos suportam multi-GNSS, ou seja, eles não têm já essa predisposição para usar vários GPS ao mesmo tempo. Setores bélicos ou críticos também precisariam de atualização. Então, em tese, no geral, a redundância já existente no Brasil, impulsionada pela cooperação com o Moscou, isso posiciona o país melhor do que outros países para lidar com o desligamento do GPS. Isso traz uma maior soberania tecnológica. Então, para se preparar, é necessário verificar se as configurações dos dispositivos suportam isso. Então, a gente faz uma outra pergunta. Seria correto dizer, portanto, que a redundância faria com que o desligamento do GPS americano não gerasse grandes mudanças? A resposta é não. Tá? Não é totalmente correto você afirmar que a redundância do nosso sistema faria com que o desligamento do GPS não gerasse grande mudança. Embora a redundância seja uma ferramenta valiosa para reduzir esse tipo de impacto, ela não eliminaria completamente os riscos ou as disrupções, especialmente num cenário hipotético de negação seletiva de acesso, como sanções geopolíticas, tá? Então, por que a redundância ajuda, mas não resolve tudo? A redundância, ela permite que os dispositivos alternem sinais automaticamente, né, mantendo essa funcionalidade. No Brasil, isso é facilitado por essas cooperações. Em 2025, inclusive, tendências globais incluem maior integração aí com rede 5G e receptores de baixo custo, tá? Então, isso facilita. Só que mudanças consideráveis ainda aconteceriam devido a limitações inerentes, que persistem ainda em 2025. Por exemplo, no Brasil, a gente tem uma localização equatorial, a gente sofre muito um negócio chamado cintilação ionosférica, ou seja, é um fenômeno que causa flutuação nos sinais
de GPS afetando todos os sistemas, mais intensamente o GPS. A redundância ajuda, mas em regiões remotas, como Pantanal e Amazônia, essa perda de precisão pode impactar até entre 20% e 50%. Além disso, aplicações bélicas e segurança dependem de precisão bélica do GPS, tá? Que não tem equivalente civil pleno nos outros sistemas. Então, o desligamento do GPS poderia forçar a reconfiguração urgente, com impactos no timing de sincronização. Além disso, nem todos os dispositivos no Brasil suportam esses múltiplos serviços, tá? A gente vê uma adoção crescente, mas ainda tem esse problema. Então, a redundância tornaria esse impacto menos caótico do que em países sem alternativa, permitindo que o Brasil conseguisse sobreviver a um desligamento do GPS, mas mesmo assim geraria mudanças significativas, com perdas econômicas em setores dependentes, necessidade de treinamento, investimento em backups, né? Debate sobre a soberania tecnológica e tal. Então, a outra pergunta: quanto tempo levaria essa transição? O tempo total pode ser dividido em fases, né? Por exemplo, uma fase imediata. Para dispositivo e sistema que já é compatível com múltiplos sistemas de posicionamento, a transição é automática. Ela ocorre em poucos segundos. Agora, em setores como logística e agricultura, pode ser necessário reconfiguração manual, atualização de software, isso pode levar horas ou dias. Por exemplo, um desligamento real, como aconteceu em Guarulhos em 2024, voos foram cancelados por horas até os backups serem ativados. Além disso, para você fazer treinamento e upgrade numa escala maior, isso pode demorar de 1 a 6 meses. Então, no geral, uma queda do GPS total causaria ali um gap de minutos a horas, né, em aplicações críticas, como recuperação plena, demorando a acontecer em dias, tá? Mas perdas econômicas aí poderiam durar até semanas. Então, primeiro teria que ter detecção de falhas, depois uma alternância automática, reconfiguração manual e backups, né, atualização na agricultura, na aviação, no transporte, no setor de segurança e uma adaptação a longo prazo. Ou seja, a transição seria mais suave no Brasil, graças ao fato da gente já ter redundância, mas exigiria planejamento proativo para minimizar esse caos.